Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Oi? Bom, hoje eu decidi fazer um pouco de suspense com o tema. Falei assim, vou colocar primeiro uma leitura e depois vamos ver se eles vão imaginar sobre qual ponto que eu vou falar nesse texto, tá? Então, vamos lá. Ok, vou fazer a leitura então. Esse aqui é um trecho do livro O Caminho do Líder Espiritual. Capítulo 1, seção 1. Aqueles que foram chamados à providência. E aqui falando um pouquinho sobre Noé. Quando olhamos para a história, porque os laços da indenização são formados apenas através da linhagem de sangue de Abel, Noé pagou muita indenização, mesmo antes do chamado de Deus. Por essa razão, quando ele tentou estabelecer a condição através dos 120 anos, depois de receber o mandamento de Deus, houve o ataque de Satanás. Satanás o tentou dizendo-lhe: você acha que está fazendo o bem? Vamos ver quanto você ama Deus. Vamos ver se você vai construir a arca em 120 anos. Todos, por favor, pensem sobre isso. Se o navio tivesse sido construído perto de um rio, seria um assunto diferente. Mas não é fundamentalmente errado construir uma arca em uma montanha? É uma missão que com certeza recebe oposição. Absolutamente isso não pode ser visto como algo normal. Também, quando Noé estava a caminho de construir a arca, vocês acham que ele subia pensando: talvez hoje eu suba depois do almoço e vou dar um passeio interessante? Não, ele não pensava assim. Ele subia a montanha para construir a arca, até mesmo sem pensar em comida. Noé era uma pessoa que investiu todo o seu coração e esforço dia e noite. Ele tinha o coração de que deveria reduzir o período de 120 anos, mesmo Deus dando o mandamento de que ele deveria construir a arca em 120 anos. Dessa forma, ele estabeleceu a integridade do caráter do céu. Então, quando a gente olha aquelas histórias na Bíblia, ou até no princípio divino, na segunda parte, falando sobre esses personagens históricos, quantas a gente para realmente refletir sobre eles como pessoas, assim, igual nós, né? Às vezes parece a história o Noé lá da Bíblia, mas Noé era uma pessoa, igual eu, igual você. Ele tinha família, talvez ele ficava cansado. Então, a gente vai fazer esse exercício de olhar essa história hoje, pensando e tentando se colocar no lugar de Noé, tentando compreender como que seria se eu fosse chamado como Noé. É um exercício interessante para fazer com todos os personagens históricos, né? E a gente vai ver que tem muito a ver com a nossa vida, na verdade. Vocês já pensaram sobre a família de Noé? Noé construiu a arca no alto da montanha. Se fosse uma terra plana, seria uma história diferente. Mas construir a arca no alto de uma montanha não está apenas além do senso comum, mas certamente passa dos limites da tolerância lógica. Em qualquer senso comum, Noé estava agindo como uma pessoa louca. Se ele quisesse construir um navio, ele teria que construir uma margem. No entanto, uma vez que ele construiu a arca em uma montanha, sua ação foi totalmente além do entendimento comum. Vocês acham que Deus, que ordenou esse mandamento, fez isso por brincadeira? Não. Deus sabia melhor que qualquer que fosse, o curso de Noé requeria uma vida de longa dedicação, no caminho de tremendo sofrimento, e ele não comandou Noé com um conteúdo interno mais pacífico do que o curso do sofrimento dele, porque havia até mesmo um conteúdo ainda mais difícil para Deus. Com essa condição, Deus esperava ganhar uma forma para dissolver sua situação interna, e assim ele comandou que Noé fosse pelo curso de 120 anos de sofrimento. Quanto deveria estar miserável o coração de Deus? Seu sofrimento era indescritível. Portanto, quando Noé tomou a posição de obediência no tenso momento decisivo de aceitar ou não o mandamento, vocês acham que Deus estava mais feliz que Noé? No entanto, Deus era aquele que poderia estar mais triste que Noé. A posição de Deus não pode ser estabelecida sem que seja estabelecida a posição de um dono que toma a responsabilidade pela alegria e pela tristeza. Então, aqui nessa parte, a gente vê sobre esse ponto. Família de Noé, o pessoal aí que é casado, tem filho, principalmente. Já pensou, Deus aparece para você e fala, você tem que fazer uma arca lá no topo da montanha. Aí a esposa vai falar assim, não, você tem aqui 3 filhos para cuidar, você tem que comprar leite. Já pensou essa situação? Cadê as esposas aí? Quem é que ia chutar o marido para fora de casa? Quase todas, né? Pensando assim, de maneira prática realmente, né? Noé, naquela época acho que não existia boletos ainda, mas com certeza ele tinha as responsabilidades dele com a família dele.
Como era para essa família? E se fosse seu pai, né? Todo dia o louco lá, subir da montanha, falando que vai ter um dilúvio, vai matar todo mundo. Passa 120 anos desse jeito. Será que você não ia sentir vergonha na escola? Seu pai sendo chacota? Ah, o filho do louco. Então, quando nós temos essas histórias desses personagens bíblicos, a gente tem que realmente pensar nos desafios que eles enfrentaram e no que eles passaram, como se fosse uma coisa que nós podemos passar também. E a gente pode, nós vamos ver hoje que, na verdade, na nossa vida, todos os desafios que todos os personagens históricos passaram, eles se apresentam na nossa vida também de maneiras um pouco diferentes, mas nós temos que conseguir, com a vitória deles, aprender como a gente pode ter vitória. E essa que foi a finalidade de Deus colocar aquelas histórias, escrevendo tanto lá na Bíblia, no princípio divino tem aquelas histórias, tem essa finalidade, não é só pra gente ficar lá ouvindo, ou quando é criança, tem a escola bíblica, né? Muito legal, eles fazem em forma de desenho. A história de Noé, acho que eu lembro mais dos desenhos que eu assisti do que realmente lendo. Então, todo mundo viu, não é só com essa finalidade, tem uma finalidade muito importante, né? Outro ponto interessante aqui, tá aqui no final, mas vou falar mais pra frente. Bom, então agora eu vou revelar o que eu vim falar, né? Não vim falar só de Noé, vim falar sobre esse ponto, a alegria ou a tristeza de Deus. Quando nós olhamos não apenas a história de Noé, mas todos os personagens históricos, tem um ponto em comum em todos eles. Eles tinham que ser responsáveis pelo fracasso ou pela vitória da providência, pela tristeza ou pela alegria de Deus. Será que a gente já pensou assim hoje? Todos nós temos nossos desafios na nossa vida de fé e muita coisa, né? Será que eu consigo pensar, se eu falhar, depende de mim, a alegria ou a tristeza de Deus? Depende de mim, o sucesso ou o fracasso dessa providência. Ficaria muito mais sério, né? Fica muito mais pesado assim para nós, se nós pensarmos dessa maneira, né? Então é essa a reflexão que a gente vai trabalhar um pouco hoje. Então, falando de todas as figuras históricas, eles sempre, no final das contas, o que estava em jogo não era se ele construiu a arca ou não. Será que Noé construiu a arca bem? O Kenneth, que é formado nessa parte, né, de engenharia marítima? Naval. Será que eu acho que o Kenneth fazia um barco melhor que Noé? Pô, ele tá na USP estudando isso. O Noé, coitado, ele devia ter só um martelo, né? Mas 120 anos, Kenneth, isso aí você aguentava? Noé aguentou. Então, na verdade, o que estava em jogo não é se ele ia fazer o melhor barco, mas era o coração com que ele ia fazer aquilo, suportando todos esses desafios. E para nós também é dessa maneira, né? E esse coração de responsabilidade. Outro ponto que colocou ali no texto, que achei muito interessante, é a questão da integridade do céu. Deus falou que ele tinha 120 anos, que ele tinha que construir a arca em 120 anos. Então, a meta dele não era fazer a melhor arca necessariamente, mas era construir naqueles 120 anos. Mas, mesmo assim, ele estava tão determinado e tão dedicado que ele trabalhava mais ainda para tentar terminar até mesmo antes dos 120 anos, aquilo que Deus pediu. Então, a gente já percebe mais um ponto, né? Às vezes, nós somos designados para fazer alguma coisa, você diz, eu vou fazer. Você sabe que você pode fazer mais. Quem já passou por isso? Recebeu um elogio e falou, nossa, aquela pessoa é muito boa, fez tal coisa com tanta dedicação. Mas no fundo você sabe que você enrolou um pouco, que você meio que, tô com preguiça e fez meio de qualquer jeito. Mas a outra pessoa nem vai saber disso. Não é? Todo mundo acha que tem esse tipo de experiência. Então essa integridade do céu é um ponto que está faltando, né? Então quando a gente vai fazer as coisas, diante do céu, a gente tem que poder estar com a cabeça levantada. Eu fiz o melhor. Então, Noé, ele foi vitorioso, que ele conseguiu fazer dessa maneira, mesmo nesse ambiente tão difícil, né? Que dizem que ele era a chacota de todo o local que ele morava, né? Por 120 anos. Na Bíblia não fala se a mulher largou dele, mas não sei. Eu acho que as chances são bem grandes dela ter deixado ele dormindo lá na arca com os bichos mesmo. Então, quando nós falamos dessa parte de se eu fosse Noé, se eu fosse, já parou para pensar de verdade, fazer esse exercício agora. Deus aparece, vai lá e fala assim, olha, você vai ter que construir um barco gigantesco, colocar no topo da montanha mais alta que tem. Você tem 120 anos para fazer isso. Tudo bem, a gente não vive 120 anos, vamos falar assim, 80 anos. Você tem 80 anos para construir esse barco enorme e lá dentro tem que colocar 2 de cada animal. Já ia ficar preocupada. Nossa, mas como é que eu vou fazer para
para esse bicho, não comer aquele outro. Meu Deus, já ia ficar assim, eu acho que não vai dar certo. Ainda tanto tempo. Por que tanto tempo? A gente podia chamar o Kenite, que já faz um projeto, a gente constrói rapidinho. Mas quando Deus manda, sempre tem um conteúdo interno, né? Um desafio. Então, e Deus não vai pedir isso pra gente hoje. Eu tenho quase certeza que Deus não vai pedir para nós fazermos um grande barco, uma grande arca. Mas todo dia, esses mesmos desafios que Noé tem passado, que foram esses aqui, por um longo período de tempo, desculpa, talvez não veja resultado. Quem aqui já viu isso acontecer? Às vezes as pessoas estão lá fazendo tudo errado, a pessoa está fazendo tudo errado e está dando certo. Está lá no Instagram só na ostentação e você lá servindo a Deus cada dia mais miserável. Tem esse tipo de desafio. Às vezes você fala, meu Deus, quanto tempo que eu vou ficar nessa situação difícil? Será? Você está sozinho. Nem mesmo a família dele entendia. Às vezes acontece isso também, né? Você sente um chamado no seu coração que você tem alguma coisa para fazer e não tem ninguém que te apoia. Todo mundo fala assim, mas isso daí que você está fazendo é meio, sei lá, é perda de tempo. Ele estava com uma coisa que parecia impossível, que não fazia nenhum sentido. Um barco no topo da montanha. Você tá, que nem o pessoal aqui do Hyojon, em vez de ir para a faculdade, eles vão ficar 2 anos fazendo... Sei lá o que esse pessoal faz, vende chaveiro, fica por aí. Meu Deus, não faz sentido. Quantas coisas, né? Então, na verdade, o que é um objeto diferente, mas é o mesmo desafio. São os mesmos desafios que as figuras centrais passam. Então, Noé ele parecia louco. Quem aqui já veio para o seminário de libertação? Quem aqui já veio? Quem não veio ainda, está curioso, venha, que você vai entender o que eu estou dizendo. Parece todo mundo doido, gente. Parece doido, é diferente. Nossa, mas... Não parece? O pessoal está até rindo ali. Parece, não parece? Mas depois de experimentar, você não conseguiu realmente sentir uma diferença? Uma salva de palmas para ele, gente. Agora, se você vai lá e fala, gente, vamos lá, a gente chega naquele lugar, todo mundo vestido branco, começa a se bater, nossa, uma loucura, muito bom. Você é louco. Você é louco. A pessoa que te trouxe provavelmente nem te explicou direito que era para não te assustar. Não foi? Então, a nossa vida de fé aparece as mesmas coisas, igual Noé parecia louco. Aquela pessoa está fazendo essas coisas no caminho de Deus, ela vai parecer louca também. Ela vai ir contra o mundo por Deus. Quem aqui fez voto de castidade? Pessoal, voto de castidade, guardar pureza pro casamento. Acho que tem gente que não tá prestando atenção, ou não sei. Sem julgamentos. Mas, você não parece louco? Quem é que estava na escola? Todo mundo passou por esse tipo de teste. Ou era chacota, eu acho que você gosta de outra coisa. Isso sim, esse negócio de esperar. Acho que é porque ninguém te quer mesmo, não é que você está esperando, não. É os outros que não estão te querendo. Todo mundo passou por esse tipo de desafio. Todo mundo passou. E é assim na nossa vida de fé. E aí, por isso que tem essas... Quando você estiver se sentindo sozinho, você lembra de Noé. Não estou sozinho. Noé passou por isso. Todas aquelas outras pessoas que estavam vivendo na mesma época de Noé, tem alguma coisa falando sobre elas na Bíblia? A gente está aqui hoje lendo sobre elas, estudando sobre elas? Não. Porque elas estavam fazendo o que todo mundo estava fazendo. Que não foi relevante. Então, você está fazendo uma coisa diferente, escolher um caminho diferente, mas aquele é o caminho que realmente vai trazer alegria para Deus e fazer diferença na história, né? Então, nós somos igual Noé, gente. Outro ponto, muito importante. Então, assim, a gente já viu que nós vamos passar as mesmas coisas, não só que Noé, mas que todos os personagens históricos. E qual que é o nosso desafio? A gente, quando estiver sofrendo, passando dificuldade, quando nós formos chacota, a gente não sofrer centralizado no nosso próprio coração, mas no coração de Deus. Quando Noé estava passando, quando tinha chacota de Noé, você acha que ele ficava triste pensando, ai, como eu sou coitadinho, tão miserável, tão pobrezinho? Não. Ele, diante de Deus, ele pensava no coração de Deus e por isso ele seguia. Porque se você parar para pensar em você mesmo, você não consegue fazer esse tipo de sacrifício. E nós também. Porque, na verdade, se você parar para pensar, a vida é difícil.
lá fora, aqui dentro, qualquer lugar. Eu sempre falo assim, criança nasce chorando porque a vida não é boa. Se fosse boa, não nascia chorando. E se não chorar, toma um tabefe pra chorar. Porque a vida não é fácil, ela é difícil. Não é? Lá fora é difícil também, tá todo mundo sofrendo, gente. É difícil, eu sei que é difícil. Mas você pode escolher, a gente vai sofrer de qualquer jeito, mas você pode escolher sofrer consolando o coração de Deus, sofrer levantando um fundamento para um futuro melhor, para um mundo melhor, ou sofrer nas mãos de Satanás, pensando como eu sou coitado, como ninguém gosta de mim, como eu sou patinho feio. Então a gente só pode escolher isso, de que maneira nós vamos sofrer, com essa dignidade do céu ou não, porque o sofrimento é inevitável. Enquanto a gente estiver vivendo nesse mundo depois da queda, vai ter, né? Então esse é um ponto muito importante, o coração de Deus. Então eles tinham essas figuras centrais, eles tinham esse coração de responsabilidade com o coração de Deus. Será que a gente consegue ter isso no nosso dia a dia? Ou a gente está pensando assim, não, mas o mundo vai ser restaurado. O Samuel, ele é muito bonzinho, você vê que ele está sempre em tudo lá, sentado assim. Eu tenho certeza que o Samuel vai restaurar o mundo. Eu gosto mais de uma vida boa, meu negócio é mais... Eu gosto de ir pro spa, meu negócio é outras coisas. Esse negócio de restaurar o mundo deixa para quem tem mais vocação, né? Tipo o Samuel, que gosta de sofrer. Você gosta de vida difícil, Samuel? Não? Puxa, então, e agora? Coitado de Deus, hein? Ninguém gosta, na verdade. Ninguém gosta, né? Mas a gente tem esse coração de se responsabilizar pelo coração de Deus. Então, se Deus, dependendo do que eu faço ou o que eu não faço, Deus vai ficar feliz ou Deus vai ficar triste. Se a gente pensar dessa maneira, fica mais fácil de passar por esses desafios, né? Então, quando você é chacota no trabalho, na escola, na faculdade, porque você é meio careta, meio diferente, por exemplo, será que você vai sentir aquilo vai ficar sentindo mal realmente e ficar no canto? Ai, porque eu sou coitado? Não, porque você vai lembrar o coração de Deus. Então, não é apenas passar por aquilo, é com que coração, de que maneira que você passa, né? Outra lição interessante, falando da questão dos 120 anos, é muito tempo. Nós não temos desafios por tanto tempo, mas o tempo também é um ponto importante. Quem aqui já viu alguém que é super emocionado, termina aquele seminário e fala assim, nossa, eu encontrei, baixou o Espírito Santo, a partir de hoje eu vou ser diferente. Nossa Senhora, nossa, nunca mais a vida de pecado, e chora, e canta, e pula. Quem já viu esse emocionado? Aí passa uma semana, 2 semanas, de novo, fazendo a mesma coisa errada. Às vezes somos nós assim, né? Às vezes você se determina, você fala assim, não, eu sei que aquilo ali é o ponto que eu não estou fazendo bem, eu sei que Deus está triste com aquilo não é bom. E aí você se determina, porque tem aqueles seminários, você recebe a palavra de Deus, você fica eletrizado, né? Você sente aquele reavivamento, o fogo mesmo do Espírito Santo. E você fica determinado. Mas depois passa uma semana, você esquece, passa 2, depois você está até pior do que antes, porque daí nem você acredita mais em você, que você vai mudar. Quem tem esse tipo de experiência? Tem um personagem bíblico que é muito interessante para a gente pensar nisso, que é João Batista. Como fala na Bíblia, João, dentre todos os profetas, ele foi o maior. Por quê? Porque ele era o cara que estava ali com Jesus. Os outros estavam bem antes, preparando um fundamento. Eles falavam de um Messias que ia vir. João Batista não, ele estava ali com Jesus lado a lado. Quando ele encontrou João Batista, ele viu o Espírito Santo descer na representação de um pombo, que foi a revelação de Deus para ele, de que Jesus era o Messias, o Filho de Deus. E aí sabe o que ele fez? Ele foi lá, ficou empolgado, falou aquilo, depois ele pegou, atravessou para o outro lado do rio e foi com o povo dele para outro canto. O que é isso? Se você, Elias, você encontra o Messias, e esse aqui é o Salvador, que todo mundo está esperando, mas você está fazendo outras coisas. Você acha que o que você vai ter que fazer a partir do momento que você encontrar esse Salvador é fazer tudo para ele, seguir ele, contribuir com ele, ou você vai continuar com o seu grupo? João Batista também fazia batismo, né? Diz que ele batizava com a água e que Jesus batizava com o Espírito. Você ia continuar batizando o pessoal com a água e deixar Jesus fazer as coisas dele, ou você ia querer estar perto de Jesus? Ia querer estar perto de Jesus, servindo completamente. Não, mas a sua galera é legal pra caramba lá. Vocês estão fazendo o seu negócio numa boa. Faz sentido? Não faz sentido. Mas o que aconteceu com João Batista? Ele ficou empolgado na hora. Mas depois foi passando o tempo. Mas será mesmo? Talvez ele tinha um cisco de pão aqui, por isso que o pão passou ali no ombro dele.
Pode ser, às vezes é coisa da nossa cabeça. Quem nunca pensa assim, eu senti um negócio, mas eu acho que era da minha cabeça, porque eu não dormi direito. Quem que não tem esse tipo de experiência? Então, um dos nossos desafios é esse também. Deus, ele não vai ficar te chacoalhando toda hora. Ei, lembra? Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você prometeu. Deus não pode fazer isso. Imagina Noé, 120 anos. Deus falou uma vez para ele que ele tinha que fazer a arca e como ele tinha que fazer. E ele foi até o fim, 120 anos. Vamos dar uma salva de palmas para Noé, gente? E vamos refletir também sobre esse ponto, né? Que nós temos que nos automotivar. Você se agarra naquela experiência com Deus, naquela palavra que te tocou, naquela revelação, naquele seminário que tocou o seu coração e você sabe que aquilo foi um sentimento verdadeiro, porque naquele momento você estava realmente buscando Deus. Então você se agarra naquilo e vai ser 50 anos, 30 anos, não sei, mas vai em frente, porque no fim nós somos essas pessoas históricas também, né? E esse ponto do coração de Deus é muito importante, né? Sempre pensar no coração de Deus. Porque se for por pensar no nosso coração, não tem como aguentar esse tamanho de perseguição, de dificuldades, né? Então, é essa mensagem, gente. Nós todos somos essa segurança atrás. Provavelmente, Deus não vai pedir para você construir um barco. A menos para o Kenite. O Kenite, com certeza, daí, eu, se fosse Deus, também pediria. Mas, Deus vai sempre pedir alguma coisa para você. Seja relacionada ao seu contexto, da sua família, da sua vida, como providencialmente mesmo. Providencialmente, Deus, ele tem um papel importante para cada um de nós. E nós temos que entender isso. E a hora que apareceu os desafios, né? Ai, mas, poxa, eu estava precisando tanto de dinheiro, ter que aparecer um freela tão bom lá domingo, mas tem que ir lá no TLD. Eu ia ganhar 50 para trabalhar 4 horas. Não, mas eu vou lá no TLD. Por quê? Porque esse é um momento que eu sei que eu posso encontrar Deus, né? Então, nós somos essas pessoas. É uma posição de ser #blessed, muito abençoada. Porque imagina, Deus está ali com você, Ele está olhando, Ele está esperando de você. Mas, ao mesmo tempo, é uma posição assustadora, né? Porque se você falhar, não é só você que vai ser prejudicado. Toda aquela expectativa de Deus, o coração de Deus, a tristeza de Deus vai ser por causa de você. Já pensou isso? A gente pode pensar, né? Deus está feliz por minha causa. Mas já pensou, Deus está decepcionado, Deus está chorando por minha causa? Como isso deve ser dolorido? E tem personagens históricos que passaram por isso, né? Então a gente tem que ficar muito atento para não falhar. Aqui tem uma flecha, né? Vertical e uma horizontal. Por quê? Lá na família do Elias, várias pessoas se encontraram, se apaixonaram, aconteceu tudo quanto era coisa, né? Que a gente sabe que é uma loucura a história. E chegou no Elias. Deus foi misturando, né? Misturou várias coisas lá, de todo mundo é canto do mundo para o Elias. E aí Deus colocou uma expectativa pro Elias, tanto vertical, né? De todas essa história toda da humanidade, para hoje estar aqui o Elias, vivendo nesse tempo, trabalhando na providência de Deus, mas também centralizado na sua própria família. Então, o Elias, ele vai ter essa missão de trabalhar na providência, avançar a providência, mas ele talvez é a única pessoa que Deus pode trabalhar na família dele, talvez. Talvez o Elias ache assim, mas o meu irmão é bem mais assim, bitoladinho do que eu, acho que Deus ia escolher ele. Talvez você pense isso. Mas será que Deus pensa isso? Então, a mensagem de hoje é para a gente pensar não apenas na história de Noé, mas de todos os personagens históricos, o que a gente pode aprender com eles? É a fé, é a perseverança, é superar as dificuldades, a resiliência. Tem várias coisas para a gente aprender, mas 2 delas sempre vão estar em todas, que é esse foco no coração de Deus, esse coração de responsabilidade, o amor a Deus. Então, quando você estiver passando dificuldade, você não vai sofrer por você. Você vai pensar que Deus está sofrendo muito mais. Porque, como fala ali, quando Deus mandou Noé naquela posição difícil, você acha que Deus não sabia que Noé ia ser chacota? Você acha que Deus não sabia que Noé ia sofrer? Que a família de Noé ia sofrer? Sabia. Mas tinha que acontecer daquela maneira. E Deus, sabendo disso, Ele entregou Noé para aquela missão com o coração doendo. Então, pensando nesse coração de Deus que está doendo ainda mais do que o nosso, quando a gente está passando por dificuldade, nós temos que continuar. Então, não importa qual é a sua missão, pode ser mais difícil, menor, maior, tudo a gente tem que fazer pensando, né, nesse coração de Deus, com esse coração de responsabilidade. E não é fácil, porque quando você está muito triste,
Nossa, é muito fácil você ficar pensando, ai, como eu sou coitado, ai, como foram injustos comigo, ai, isso, ai, aquilo, só em você. Só que esse tipo de sofrimento, ele não tem valor para Deus. Tá todo mundo sofrendo dessa maneira, e o que isso resulta? Agora, se a gente consegue, nessa hora mais difícil, pensar, e Deus? Deus está sofrendo pelo meu sofrimento, está sofrendo pelas ações erradas das outras pessoas, Ele é quem mais está sofrendo, então eu não vou reclamar, eu vou buscar consolar o coração de Deus, né? É um desafio muito grande, mas a gente tem que lembrar da história de Noé, lembrar de outros personagens que fizeram um ótimo trabalho nesse sentido, né? Sempre buscando estar centralizado em Deus. E o outro ponto é esse, nós mesmos temos que trabalhar para nos remotivar. Se Deus falar uma vez para você, e todo mundo aqui tem alguma história assim, né? Talvez se a gente tem que começar a anotar, guardar a impressão do seminário, em vez de só entregar, guardar pra gente também. Porque tem uma palavra lá que você fala, cara, eu entendi aquilo agora. Eu entendi, eu tenho que fazer isso, é assim. E você fica iluminado, e você parece um foguete, né? Aí você corre até ali, e não sei o que acontece, a gente se desmotiva. Infelizmente. Mas nós temos que lembrar disso e nos remotivar. Mesmo se a gente tivesse que 120 anos sem ver resultado nenhum, seguir com aquela determinação. Assim, com certeza, Deus vai poder abençoar muita gente, e não só nós, todas as outras pessoas, né? Porque Noé foi um canal de bênção. Já pensou se Noé tivesse falhado? Deus, sei lá, teria inundado a terra inteira, não ia ter ninguém aqui. Já pensou? E talvez poderia ser uma... Eu não consigo nem imaginar qual seria a história. E nós hoje também estamos nessa posição, né? Tem coisas que dependem da gente, tanto para nós, como do passado, os nossos antepassados, como para o futuro. Essa parte do futuro, quando a gente pensa, tipo, na nossa família, a linhagem que a gente vai deixar aos nossos filhos, fica ainda mais assustador, né? Vocês já pensaram isso? O tipo de vida que eu escolho ter hoje, os meus hábitos, isso vai determinar que tipo de pessoas que eu vou deixar na Terra, como vai ser a vida delas. Nossa, isso é muito sério, né? Todos os pais querem o melhor para os filhos, né? Não tem nenhum pai que quer que o filho sofra, que tenha uma vida difícil. Mas dependendo do caminho que eu trilhar, vai ser que tipo de pessoa que eu vou deixar na Terra, como vai ser a vida deles. Isso depende de mim. Então é muito sério, né? Não querendo dizer que é... Não falando só, é sério, é difícil, mas também é uma grande bênção, né? Porque é uma oportunidade, é uma confiança que Deus está dando pra gente. Então nós estamos vivendo nessa época tão maravilhosa, né? Onde tem tantas facilidades, tantas coisas mais cômodas, mas ao mesmo tempo nós temos uma grande responsabilidade. Assim como aqueles filmes da Marvel, né, sempre fala, né, junto com grandes poderes, sempre tem grandes responsabilidades. E é verdade. E nós somos esses super-heróis dessa época que Deus esteve trabalhando para encontrar. Nós temos que nunca esquecer disso, né? Sempre pensar no coração de Deus, independente de qual é o nosso desafio. Se a gente estiver pensando no coração de Deus, com esse coração de responsabilidade, não tem como a gente errar. Mesmo que a gente esteja cansado, esteja difícil, Deus, ele pode dar força pra gente, porque você está com a atitude interna correta, né? Então, próximo seminário, próximo TLD, né? Acho que todo mundo sai energizado do TLD. Já coloca na mente aquele ponto que você sabe que você precisa melhorar para deixar o coração de Deus feliz. Durante a semana, relembre aquilo, volta para aquilo e pensa... E pensa, o que eu tenho que fazer hoje? Como eu posso fazer para não deixar cair essa energia, né? Para que Deus consiga olhar para mim e confiar em mim. Porque às vezes a gente falha tanto que até a gente para de confiar na gente mesmo, não é? Quantas vezes você fala assim, não, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, depois nem você mesmo, você começa a perder a sensibilidade que você nem mesmo promete mais. Então vamos aproveitar esse momento que nós estamos aqui, toda a organização do TLD tem preparado muito para criar um ambiente espiritual que dá muita energia, né, para cada um de nós. Então vamos aproveitar isso, focar no coração de Deus, ter esse coração de responsabilidade e seguir adiante. No próximo mês nós vamos chegar aqui com mais energia do que nós saímos, de tanto que nós vamos colocar em prática as nossas metas para realmente fazer Deus feliz e conseguir manter esse caminho para nossa restauração, para a restauração do mundo, dos nossos descendentes e também de quem estava atrás, que trabalhou para que a gente pudesse estar aqui. Então, acho que seria essa a mensagem de hoje, gente. Muito obrigada.